Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos a Deus suas bênçãos em forma de paz para todos nós. Profundamente sensibilizado e reconhecido pela oportunidade que agora vivo, desejo agradecer à Federação Espírita do Paraná, que me acolheu numa noite fria de abril de 1954, quando proferia uma breve palestra na sua antiga sede. A oportunidade iluminativa para mim prolongou-se por estes transcorridos 50 anos. E somente posso bendizer, louvar e agradecer aquele momento já distante. E este momento enriquecedor, que servirá de estímulo para os últimos dias da jornada física na Terra. Muito obrigado, Maria Helena Marcon, presidente da Federação Espírita do Paraná, queridos diretores, queridas irmãs, queridos irmãos. Fazia 400 anos que Israel não escutava a boca profética. Dos penetrais do infinito, a voz de Deus parecia ter silenciado. Aqueles mensageiros que arrebataram a nação monoteísta desapareceram na sucessão de 4 séculos. Quando então, inesperadamente, o país escutou uma voz às margens do Rio Jordão, que proclamava a chegada da Era Nova. Arrependei-vos, gritava aquele homem de barba hirsuta, guardando a nudez com peles de animais e uma corda rústica atada nos rins. Era João o Batista. Eu não sou digno sequer de atar as sandálias daquele que vem depois de mim. Sou o abridor dos caminhos, aquele que vem à frente para anunciar a chegada do Rei. Logo depois, Israel seria sacudido nas bases em que se estruturava a sua cultura para uma era que ficaria indelével na história da humanidade. O espírito Amélia Rodrigues, em uma bela página, colocando os fatos fora da ordem cronológica, narra que a notícia correu de boca a ouvido, atraindo até Cafarnaum as multidões desarvoradas. Era Cafarnaum, então, uma das cidades mais prósperas, que se derramava às margens do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, que ficaria inolvidavelmente inscrito na memória da humanidade. As praias formosas de Cafarnaum eram, então, bordadas de tamarindeiros em flor, dilatadas de alcaparreiras, e os aclives dos montículos defronte do mar
eram cobertos do trigo louro, de flores silvestres, entre os quais o balido das ovelhas compunha a sinfonia poética que serviria de musicalidade para o grande cantor. Foi ali, na casa de Simão Bar Jonas, uma casa comum, de pedra construída, como até hoje as casas da Galileia, que deveria acontecer a abertura da grande sinfonia. Aqueles que eram portadores de aflições, os que carregavam a patética do cotidiano, as almas estioladas e os corpos despedaçados, acorreram precípites ao receber a notícia de que chegara um profeta. Todos eles aboiavam seus sofrimentos, e desde a véspera daquele sábado que seria ensolarado e rico de bênçãos, a multidão, simbolizando o povilhão angustiado, envolveu a casa imensa do pescador, na expectativa de falar com o sol de primeira grandeza. Aquelas casas eram, e ainda são, quadrangulares esparramadas entre seixos miúdos e negros, tendo a parte superior com uma clarabóia aberta, por onde se adentram os ventos alísios do entardecer, para refrescarem a intimidade doméstica. Ao lado, uma escadaria também de pedra que leva, naquela ocasião conduzia à parte superior. Foi repentinamente, como a felicidade. Ele apareceu à porta que dava acesso à praia. A casa de Simão foi invadida pelo sofrimento humano. Mulheres desesperadas, crianças transvariadas, obsidiados, perturbados mentais, portadores de ranceníase, de dermatoses purulentas, pessoas cínicas, corações os mais variados, compunham aquela multidão agitada. Mas quando ele apareceu, o estranho exteriorizar do seu magnetismo acalmou a multidão, levando-a a um pianíssimo. Ele percorreu a massa com seu dúlcido olhar. Era magro, 1,75 m, 1,78 m de altura, a cabeleira abundante e bipartida, que lhe descia até os ombros, misturando-se a barba abundante à nazarena, sobre o peito magro, e 2 olhos fulgurantes, como 2 estrelas no retalho de céu, os zigomas salientes, a face crestada, e uma doçura que ao mesmo tempo exteriorizava energia, eram a pintura do homem estranho. As pessoas olharam-no e sentiram-se fascinadas. Havia tanta ternura naquele olhar, feito de bondade, de compaixão, que naturalmente as lágrimas aljofraram-lhe nos olhos, sem que soubessem porquê. Foi no silêncio natural que se fez, que ele abriu a sua boca e começou a cantar. Eu vos trago a minha paz. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não a dou como o mundo a oferta, porque a paz do mundo é uma trégua entre 2 batalhas.
A minha paz, no entanto, brota do coração e luariza os sentimentos da criatura humana. Quando esta melodia ia num crescendo para sensibilizar as almas, escutou-se lá fora uma voz desesperada que gritava: abri passagem, deixai-me entrar. Eu também tenho necessidade de participar do banquete do reino de Deus. E as pessoas diziam: é impossível. A sala está referta. Não há lugar para mais ninguém. E a voz angustiada: deixai, permitam-me, permiti-me entrar. Eu tenho necessidade de ver o estranho profeta. O egoísmo das massas pareceu torná-la mais compacta, aquela multidão. E então alguém alvitrou: levem-no pelo telhado, desçam-no pela claraboia. O silêncio permaneceu, agora interrompido pelos passos acelerados de pessoas que subiam a escada de pedra e logo depois caminhavam pela parte superior. Todos os olhos concentraram-se no retângulo bordado de sol e viram uma esteira imunda, atada nos 4 pontos por cordas, que começou a descer graças a braços vigorosos. E à medida que foi descendo, todos puderam ver um corpo esquálido, com a nudez parcialmente coberta por trapos, os olhos enormes quase fora das órbitas, a testa larga, suarenta, com pouco cabelo colado, o nariz adunco, a expressão de angústia, até que a esteira desceu ao piso e o homem começou a gritar: Rabi, tem piedade de mim. Rabi, tem compaixão de mim. As pessoas olharam para o estranho profeta, como a dizerem: se tu és enviado de Deus, atende-o, para que nós vejamos e assim possamos crer. Ele aproximou-se do homem que era um paralítico e perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Cura-me, Rabi. Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Creio, mestre. E agora, depois de um espanto, tu sabes o meu nome? Se tu sabes o meu nome, tu me conheces. Se tu me conheces, tu sabes do meu fadar. São 5 lustros de paralisia. Tem piedade de mim, Rabi. Ó Natanael, eu te conheço. Ego bonus pastor sum. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Não te espantes, pois, de perguntar-te: Natanael, ben Elias, que queres de mim? O paralítico chorava, a alma estava despedaçada de angústia. Tomado por infinita compaixão, o doce profeta lhe disse: se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. Natanael cravou os cotovelos magros no piso da casa e deu um impulso. A multidão pareceu ajudar, mas ele teve um fágado
e tombou desmaiado. Uma exclamação de dúvida tomou conta da multidão. Mas naquele momento, o estranho profeta estava quase genuflexo. Seus olhos despediam raios poderosos e cravavam-se nos olhos do paralítico, quando a sua voz, gutural e enérgica, voltou a dizer: Natanael Ben-Anias, eu te ordeno, levanta-te e anda em nome de meu Pai. Eu te ordeno. E foi-se erguendo lentamente. E o paralítico, como se tivesse uma catapulta invisível nas costas, foi se erguendo vagarosamente até ficar de pé. A multidão sorriu eufórica. E o paralítico, agora recuperado, oscilou como o pêndulo de um relógio. Limpou o suor que gotejava. Que queres que eu faça, Rabi? Que desejas de mim? Que te vás e que te apresentes aos doutores, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. O paralítico anterior, agora na personificação de um homem saudável por você, enrolou a esteira suja, depô-la sob o braço, deu um grito e desapareceu na multidão entusiasmada. Um frêmito percorreu a massa. O silêncio feito de expectação e de ansiedade agora pesava, sendo quebrado por uma mulher que gritou: Rabi, apiada-te da minha filha que é cega. E acercou-se-lhe. Ele distendeu a nível a mão, tocou os olhos apagados da criança, e ela deu um grito, quando a claridade visitou-lhe os olhos sem luminosidade. E alguém falou adiante: ajuda-me, se tu és o Filho de Deus, como estamos a crer. Ajuda-me, Senhor. Eu tenho lepra. E ele distendeu a generosa e misericordiosa mão, e as chagas purulentas cicatrizaram-se. E mais alguém: Rabi, socorre-me. Meu filho é lunático, e o espírito imundo toma-o. Faz que ele convulsione até babar sangue, e ninguém consegue curá-lo. Tem piedade. E quando o jovem foi atirado ao chão, em uma crise parecida à epilepsia, ele falou-lhe com energia: espírito imundo, em nome de meu Pai, eu te digo, sai dele. O jovem recuperou-se. E a multidão estava ali representando as misérias humanas. Cada pessoa rogava um tipo de auxílio. E aqueles que eram recuperados iam-se, anunciavam a festa da saúde, e outros ao quebrado chegavam. À porta, Simão, filho de Jonas, atarracado, com os braços vigorosos de movimentar as redes no mar, exultava e dizia-se de si para consigo: ele é meu amigo, escolheu a minha casa para o banquete da saúde e do amor. Estava eufórico. Na sua casa modesta, ele recebia o Filho excelente de Deus. Mas então, naquele momento de euforia, ele cravou os olhos quase infantis em Jesus. E o mestre olhou, mergulhado em profunda tristeza.
Então Simão compreendeu que ele estava cansado. Aquele dia que começara na sinfonia de uma madrugada, murchava na boca da noite que cuspia sombra sobre a terra, aureolada de estrelas. Simão então empurrou a multidão e gritou: basta, por hoje basta, o rabi está cansado, deixem-no. E acercou-se com a ternura que somente o coração que ama é capaz de exteriorizar. Segurou-o quase com carinho e levou-o suavemente na direção do mar. O vento brando eriçava as águas do mar espelho, e aquele mesmo vento trazia o suave perfume das rosas de Sharon. As estrelas oscilavam a longe, e a natureza, através das onomatopeias, cantava uma sinfonia estranha, saudando a era nova. Ele sentou-se sobre uma pedra, e Simão, fascinado, sentou-se à areia, apoiando o seu braço na coxa magra do querido rabi. O silêncio era rico de sons não articulados e de gratidão. Quando Selene atirou seu véu de noiva prateado sobre a terra, e os grilos começaram a cricrilar, Simão olhou deslumbrado e percebeu-lhe a moldura da lua em torno daquele rosto anguloso. Está chorando, mestre? Sim, Simão, estou chorando. Mas deve ser de felicidade, porque iniciamos o ministério com dádivas que os beneficiados jamais olvidarão. Não é verdade? Não, Simão. Estou chorando de tristeza. Rabi, não é possível que esteja chorando de tristeza, porque hoje vimos coisas de que Israel jamais se olvidará, em época alguma da história de nosso povo. Alguém foi capaz de fazer o que tu fizeste, porque tu és aquele que nós esperávamos. Natanael ben Elias eu conheço. Faz mais de 20 anos, ele disse, portanto 25, que está paralisado sob uma cama de miséria, e eu mesmo levo-lhe peixes que não são vendidos no mercado para diminuir-lhe a angústia, a pobreza e a dor. Eu vi levantar-se, sair a correr. Ele vivia paralítico, sim, e não era farsa, porque atormentava-se, blasfemava. E tu lhe disseste, eu te ordeno, e ele atendeu, Senhor. Aquele portador de lepra, também eu conheço. Muitas vezes expulsei-o da cercania de minha casa para não contaminar o ar. E eu vi, qual numa rosa que desabrocha, estuante de vida, ele que era um monturo pestilento, transandando odores pútridos. E aquela mulher cega, que restituíste a claridade dos olhos, eu a conheço. E tantos outros mais. E tu estás triste? Sim, Simão. Porque eu não vim para remendar corpos. Tu acreditas por acaso que o Pai me mandaria para pôr remendo de trapo novo em tela velha e carcomida, sabendo que o rombo se torna maior? Tu pensas que o Senhor da vida me daria o vinho capitoso e novo para colocar em odres sujos e avinagrá-lo? Não, Simão.
Eu venho para que tenhais vida, tu e eles, para que todos experimentem o reino dos céus, que não se faz caracterizar por manifestações exteriores. Eu venho para que as criaturas encontrem no mundo íntimo a paz, e seja em qual for circunstância, possam esses seres em recuperação exultar e cantar a glória do reino de Deus. Tu te referes a Natanael, ben Elias, a quem eu recuperei. E é verdade, Simão, restituí-lhe a saúde do corpo, mas neste momento ele se encontra numa tasca, a ingerir bebidas alcoólicas e dizer às pessoas que o acreditam endemoniado: agora eu vou viver o prazer, beber na taça da loucura até as fezes, para recuperar o tempo perdido. E aquele cujas carnes pútridas se renovaram está no bordel, cercado de mulheres equivocadas, exibindo toras e dizendo: onde havia pus, agora a carne saudável, graças ao Rabi eu vou poder desfrutar da carícia, do prazer, do gozo, até a exaustão. E aquela mulher que tinha os olhos apagados, agora contempla o mundo e diz: vingar-me-ei. Quantas vezes na minha noite eu supliquei por uma mão generosa que me foi negada. Irei contemplar os olhos daqueles que me feriram e mostrarei quanto sou capaz na minha vingança. Oh, Simão, tu acreditas que eu haja vindo para que as suas vidas tornem-se mais amargas e comprometidas? Então me perguntarás por que os renovei: para dar-lhes uma chance nova, em nome do amor e da misericórdia de meu Pai. Não basta recuperar o corpo, é necessário adquirir a saúde da alma, de onde procedem todas as coisas boas e perturbadoras. Mas é natural, Simão, que me não compreendais, tu e eles, porque ainda não tendes o entendimento para penetrar na realidade da vida. Eu bem o sei, ele ergueu-se, Simão sentado no solo, podia ver no aureolado de luar, na moldura imensa do mar da Galileia generoso, onde ele cantaria a sinfonia inacabada do amor. Um dia que não está longe, quando a humanidade possa entender as minhas palavras, eu mandarei alguém que o mundo ainda não pode suportar, para repetir as minhas lições, que serão esquecidas, e para dizer coisas novas, que ainda as criaturas não podem compreender. Eu mandarei então o Paracleto, esse advogado para interferir junto a meu Pai, em favor da humanidade quando ele chegar. Não apenas consolará o mundo, mas erradicará dos corações as causas das aflições. Não somente enxugará o pranto e o suor, mas extirpará na alma humana a presença do mal, permitindo que o indivíduo encontre o seu Deus interno e exulte na comunhão da plenitude. Dia virá, Simão, quando eu mandarei o Consolador.
À noite, a aureolada de astros foi vencida pela gargalhada da madrugada que logo veio. E a promessa de Jesus, que está anotada em João 14, 16, 18, 25, 26, atravessou quase 19 séculos para concretizar-se. Porque aquela mensagem feita de amor e de doação, depois que ele partiu, após a grande tragédia do Gólgota, e que deslumbrou mais de 1 milhão de almas, que deram as vidas físicas em holocausto, desde a primeira perseguição de Nero, até o ano 403, quando terminaram as lutas de gladiadores, graças a Estilico, que as baniu do Império Romano. Mártires, apóstolos do bem, aceitaram a cruz do sacrifício por amor e por fidelidade àquele que é o pão da vida. Mas logo depois que Constantino, no dia 13 de junho de 313, após a sua vitória contra Maxêncio, ao atravessar a ponte Milvia, mandou suavizar as perseguições aos discípulos de Jesus. E mais tarde, o Império Romano adotou a doutrina do amor como parte da sua legislação. Aquela mensagem de doçura, lentamente, foi perdendo a sua profundidade para adquirir superficialidade entre os governantes do mundo. E no suceder dos évos, na grande noite medieval, aquela doutrina de amor que havia elegido mais de 1 milhão de mártires, transformou-se na doutrina do poder, da impiedade, da rapina, da ausência de compromisso de humanidade, ao eclodirem as cruzadas vergonhosas, proclamadas por Pedro, o eremita, o fanático que saiu pela Europa, conclamando as cortes devassas para que se reabilitasse e recebesse o perdão papal, libertando a sepultura vazia de Jesus, que estava sob o poder dos mouros. E a humanidade dita cristã escreveu uma das páginas mais vergonhosas de toda a historiografia social do mundo, em crimes hediondos, inomináveis, cujas feridas purulentas ainda permanecem separando o Oriente do Ocidente nos dias atuais. Logo após a Santa Inquisição, em nome de Deus, ergueu as fogueiras, empalou os indivíduos, perseguiu e dizimou, especialmente os adeptos da reencarnação, que foi considerada doutrina herética em 553, pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, presidido por Justiniano, sendo que os últimos dizimados foram os albigenses e os cátaros, na Espanha e na França do século XIX. E de Jesus quase nada ficou. As suas palavras foram adaptadas aos interesses políticos, às dominações arbitrárias de imperadores religiosos ou não, em detrimento do amor
que é a saga que um dia há de erguer a humanidade às suas culminâncias. E quando a noite se fez mais densa e o materialismo, desde o século XVII, começou a galvanizar as almas com os grandes filósofos na Inglaterra, na França e na Alemanha, eis que surge um momento especial em que as criaturas detêm-se para pensar. Nada obstante, jamais houvéssemos ficado órfãos, porque o amor de Deus, através de Jesus, Deus deixou de mandar à terra espíritos de escola, como il poverello, il trovatore de Dio, que veio cantar o poema da humildade e do amor das terras da Umbria, imortalizando Francesco, o pobrezinho de Assis, como o mais perfeito símile que o mestre colocou no mundo. A doutora Teresa d'Ávila, a mística, João da Cruz, que jornadeou pela noite escura, e quantos outros, a guerreira Jeanne d'Arc, preparando a França latina para a chegada do Consolador mais tarde. Eis que, naquele mesmo dia, 31 de março de 1848, quando em Londres, Karl Marx apresenta o seu manifesto comunista, asseverando que a religião é o ópio das massas e abrindo espaço para o materialismo dialético. Em Hydesville, no outro lado do oceano, os imortais que estavam de pé, através de ruídos, na casa da família Fox, chama a atenção do poviléu, que recebe uma mensagem em duas vias, através de perguntas e de respostas, permitindo que a então já grande nação americana fosse sacudida pelos fenômenos da comunicabilidade do espírito, que se transferiram na direção da Inglaterra, adentrando-se por Southampton, depois atravessando o Canal da Mancha e indo alojar-se em Paris, até o momento culminante em que o preclaro professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na inesquecível terça-feira última de maio de 1855, na residência da senhora Pleine-Maison, percebesse que aqueles raps, aquelas mesas que se agitavam, sem embargo, não tivessem nervos nem cérebro para pensar. Eram acionadas por espíritos imortais que vinham dizer que a vida não cessa quando ocorre a morte cerebral e a do tronco encefálico em seguida. Que a morte é apenas um passaporte na direção da vida. O professor Rivaio, depois de os estudar, de examinar esses fenômenos à saciedade, convidado pelo Espírito de Verdade, a 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, na pequenina livraria de Monsieur Danty, que agora era dirigida pela sua viúva, Melanie, apresenta o Livro dos Espíritos. Naquela manhã gris da luminosa Paris, inicia-se uma era nova, em Palais Royal. E uma das primeiras pessoas a compulsar o livro é nada mais, nada menos do que Nicolau Camille Flammarion, aquele astrônomo que aos 19 anos de idade assumira a direção
do Observatório Astronômico de Juvisy, e que era enamorado das estrelas, propugnador pela pluralidade dos mundos habitados, ao ter o livro das mãos e abri-lo, fascina-se e pergunta à senhora Melânia: mas afinal, quem é esse Monsieur Allan Kardec? E ela, jovial, que cumprira a promessa do seu marido ao professor Rivaio, de que ele publicaria a obra, havendo desencarnado, ela assumiu a responsabilidade da pequena livraria e da editora e confirmou honoravelmente aquele compromisso inolvidável. Ela disse, sorrindo por uma coincidência feliz: aqui está conosco o professor Rivaio, cujo pseudônimo é Allan Kardec. Então, aqueles dois homens, o enamorado das estrelas e o grande missionário, estreitam as mãos, que não mais se desenlaçarão, porque mais tarde, no dia 2 de abril de 1869, quando Allan Kardec está sendo inumado no cemitério de Montmartre, é Flammarion, dentre os oradores, aquele que diz: da mesma forma que este sol nos aquece com seus raios caloríferos e nos enriquece com os raios ultravioletas, e outros, e nós não os vemos, eu tenho certeza, mestre, de que tu estás aqui, embora não te vejamos. Mas nós não te dizemos adeus, dizemos-te au revoir. Até logo, mestre querido. E logo depois dessa celebração póstuma, todos correram à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para receberem a mensagem do excelso codificador, que não deixou nenhuma exigência, que não impôs nenhuma condição para comunicar-se com aqueles que haviam encontrado o reino de Deus, conforme os Espíritos houveram anunciado. Mas desse ínterim, depois de publicado o Livro dos Espíritos, cujo 147º aniversário comemoramos há poucos dias, o preclaro mestre apresentou a obra extraordinária de paranormologia, o Livro dos Médiuns, estudando a fisiologia da mediunidade, ao mesmo tempo a psicologia dos médiuns, a imensa gama de faculdades mediúnicas, os perigos do exercício mediúnico, a suspensão e a perda da faculdade mediúnica, as obsessões, os graves perigos do exercício da mediunidade de maneira irregular, mas também a psicogênese obsessiva de determinados fenômenos atribuídos à loucura. Apresentou-nos uma obra até agora insuperada, na qual todas as possíveis faculdades mediúnicas estão examinadas com sabedoria e proficiência. Mas foi no mês de abril de 1864, há 140 anos, desdobrando a terceira parte de um Livro dos Espíritos, aquela que consigna as leis morais, a lei de amor, que é a lei natural, que Allan Kardec apresenta-nos, o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo primeiro título foi imitação de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, o Consolador, que chegara em 1857, ensejando o estudo científico dos fenômenos mediúnicos e da reencarnação,
asseverando que o Espiritismo é uma ciência de observação, com características muito próprias, com paradigmas especiais e com propostas muito amplas na área da antropossociopsicologia, na área da lógica, na área da filosofia, mas que tem a ver com todos os ramos do conhecimento. Agora volta Jesus, conforme ele houvera prometido, em uma análise profunda das suas mensagens morais. Allan Kardec terá a oportunidade de dizer que se pode dividir o Evangelho de Jesus em 5 partes essenciais. A primeira delas, a sua vida e os seus atos, que passaram à posteridade através das informações orais, por meio da tradição, sem que se possa dizer com segurança histórica que estes e aqueles acontecimentos tiveram lugar em determinados lugares, aconteceram em determinados momentos. A segunda parte, a que diz respeito aos milagres, que podem receber muitas interpretações. A terceira parte, as profecias, particularmente a profecia do fim dos tempos, que deve ser decodificada para que a letra não mate o espírito e para que os dados dele façam um profeta da destruição. As suas palavras, seus ensinamentos, que permitiram as doutrinas que se derivaram do cristianismo, a criação de dogmas, como aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana, e mais tarde com as doutrinas que se derivaram do luteranismo. A quinta parte, o ensinamento moral, pois que este ilumina todos os tipos de consciências, abrange todas as propostas de filosofia otimista, e é exatamente esse ensino moral que deve viger no corpo da doutrina espírita. O Evangelho esplende em uma análise sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo, e alarga-se, fazendo uma análise profunda quanto à necessidade da reencarnação, e logo depois ao estudo minucioso do Sermão das Bem-aventuranças. Essa sinfonia inacabada fez que Gandhi um dia proclamasse: eu sou mais cristão do que os cristãos. Para mim, bastaram 12 versículos de Mateus número 5, o Sermão das Bem-aventuranças. No entanto, os cristãos têm o Velho e o Novo Testamento, em um livro de 400 páginas de papel de arroz, e Deus se tornaram cristãos realmente. Eu creio em Cristo, mas tenho medo dos cristãos, porque a Índia e o Paquistão estavam sob a dominação escravocrata do Reino Unido, que se proclamava cristão. Allan Kardec estuda a proposta das bem-aventuranças e esclarece que os pobres de espírito são muito diferentes daqueles de espírito pobre. Neste mundo rico de espíritos pobres, somente os pobres de espírito de avareza, de ódio, de perversidade, de perseguição,
Somente estes que podem ser batidos, mas não vencidos, perseguidos, mas não inutilizados, incompreendidos, mas compreendendo seus perseguidores. Estes sim serão bem-aventurados. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, esplende, porque os seres imortais vêm oferecer o pábulo divino para matar a nossa fome de amor, para diminuir a nossa carência de ternura, para encher os vazios existenciais, para dar-nos a companhia que possa acabar com a nossa soledade e vencer a nossa solidão. Vai ser tornando mais eloquente a sinfonia do Evangelho. E Jesus deixa a cruz em que ele foi imolado e até hoje ainda serve de espetáculo para os masoquistas, para os sádicos, para exercer uma grande influência em nossa vida. A eminente doutora Hannah Wolff, a extraordinária psicanalista alemã, freudiana, eminente estudiosa da psique humana, fascinada por Jesus depois de viver na Índia, declara que a influência de Jesus na sociedade e em nossos corações é tão grande que ele nunca deixa de estar na moda. Os bibliotecnomistas asseveram que o ser mais biografado do mundo é Napoleão Bonaparte. Sobre ele foram escritos obras, ensaios, tratados que somam a mais de 250 mil títulos. Mas Jesus ultrapassa-o com uma biobibliografia de mais de 500 mil títulos. Naturalmente, de todos favoráveis. Mas é que a criatura histórica não resiste ao fascínio de Jesus. Não muito longe, quando os hippies saíram das ruas de São Francisco e foram para a Universidade de Berkeley, Jesus toma-lhes as almas e na alucinação que os devoravam, para poder traduzir a sua necessidade da flor e do amor, que falsamente foi-lhes atribuída a autoria, quando a frase é de Platão, durante o período de guerra entre Atenas e Esparta. O discípulo de Sócrates então grita: não façamos a guerra, façamos o amor, mas não o amor sexual, genital. Façamos o amor entre as criaturas ao invés da belicosidade. Ao invés desse sentimento de nos odiarmos uns aos outros, que uns aos outros nos amemos. Assim mesmo, aqueles jovens aturdidos apresentaram-nos a ópera Jesus Superstar. E a ópera pop, que tanto deliciou a muitos nas décadas de 1960 e 1970, era uma forma de demonstrar que Jesus permanece nas almas, influenciando as vidas. E logo depois, não resistindo à atração deste homem incomparável na expressão de Ernesto Renan, Bertolucci apresenta na cinematografia a última paixão de Cristo, que bem poderia ser a última paixão de Bertolucci. Atormentado pelo sexo, desejando transferir a sua inquietação para aquele homem que superou os impulsos primários do nosso atavismo para viver a excelência do amor transcendental entre todas as criaturas. E agora, estamos vivendo Jesus novamente, na paixão de Cristo, de Gibson. E que vemos, como disse muito bem
um outro apaixonado por Jesus na cinematografia. Por que essa necessidade de litros e litros de hemoglobina? Porque a cruz, as chibatadas interminas, lhe deu a canção do monte, a libertação da nossa inferioridade. Exatamente o que fez Allan Kardec. Trazer este homem vígil, afável, meigo e bom, que caminha conosco nas ruas das megalópolis e não esquece o esfaimado homem do campo ou o excluído das ruas e das miseráveis favelas do mundo. Esse Jesus que se nos faz companheiro devotado, que o Espiritismo arranca das páginas imemoriais do Evangelho, para que a nossa vida adquira sentido psicológico, para que a nossa existência tenha um significado diferente daquele que vem caracterizando a nossa cultura, rica de poder e pobre de sentimento, que conseguiu colocar robôs em Marte, mas não conseguiu decifrar os enigmas do atormentado coração. Então é esse Jesus que vem agora da condição de um Consolador, para que nos amemos uns aos outros e nos desarmemos uns contra os outros, para que nos demos as mãos e tenhamos a coragem de proclamar que estamos fazendo parte desses vanguardeiros da Era Nova, porque Ele, o amigo incomparável, nunca nos abandonou. E hoje, mais do que nunca, influencia a nossa existência de tal forma que transforma pigmeus e gigantes, como a frágil Madre Teresa de Calcutá e o hercúleo Albert Schweitzer, dando a sua vida a 13 etnias miseráveis da antiga África equatorial francesa que ele dignificou. E aquela mulher fragilizada, que apesar de toda a intolerância hinduísta, comoveu o mundo com seu poema de amor. Certo dia, quando retirou da lata de lixo um homem que estava morrendo, e uma mulher que passava resolveu ser a tradutora, porque ele falava um dos mais de 1000 dialetos da Índia. Aquele homem que estava com a cabeça pousada no colo de uma mulher europeia abriu os olhos e, das vascas da agonia, disse-lhe que Brahma te abençoe, que Deus nos abençoe. Senhora, perguntou ele, qual é a sua religião? E ela redarguiu, a minha religião é você. Qual é o seu Deus, senhora, para que eu o adore agora que estou morrendo? Meu Deus é você. Senhora, cerrou os olhos e ela balbuciou a oração dominical. Esse Jesus que vem convocando milhares de pessoas hoje para que revivam o seu evangelho na pulcritude primitiva, como aconteceu nos Estados Unidos, em Connecticut, nos idos de 1940 a 1950, quando o pugilo de heróis cristãos resolveu interrogar: em meus passos, que faria Jesus? E a partir de então, reuniam-se sob a lona de um circo e se perguntavam: se Jesus estivesse em mim, como ele agiria, como atuaria,
como enfrentaria as dificuldades do momento. E conclamou aqueles que estivessem interessados em Jesus. Toda vez quando desafiados, antes de responderem, perguntassem-se: que faria Jesus em meus passos? E saíram a receber bofetadas sem masoquismo, para ensinar que a não violência é a única solução para a perversidade, para a agressividade e a loucura. É esse Jesus que arrebatou a alma infantil do menino de Pedro Leopoldo e iluminou-lhe a existência, a ponto de um dia o venerando apóstolo da mediunidade, hoje desencarnado, Francisco Cândido Xavier, dizer que se lhe fosse permitido colocar a entrada das grandes megalópolis em cada via principal, das metrópoles, das cidades, das urbes, das aldeias, dos aglomerados de casas, uma frase, ele elegeria esta: não faça a outrem aquilo que não desejar que outrem lhe faça. Com esta frase de Jesus, ei-lo esculpido em nós. Então a influência de Jesus em nossas vidas é como o oxigênio que nos nutre e sem o qual a existência orgânica perde totalmente a vigência. Eu me recordo de quando ele admoestou a Pedro, dizendo de que fosse adiante. O pescador amigo, inquieto e em lágrimas, perguntou-lhe: Senhor, para onde iremos? Pois que somente tu tens a palavra de vida eterna. O Espiritismo veio para trazê-lo de volta. E não há muito, ao encerrar uma conferência na Califórnia, em uma das suas cidades, o meu anfitrião solicitou-me que aquecesse em fazer um lanche na residência de uma família americana que participara daquele momento nosso de divulgação do Espiritismo. Aquela família, constituída de um casal e de filhos, estava interessada e desejava propiciar-nos um momento de conforto, de bem-estar e de convivência com outros amigos. Aquecemos. E quando chegamos à sua suntuosa mansão, antes de sermos servidos pela generosidade dos anfitriões, chamaram-me a atenção dois jovens. Ela loura como a espiga de milho maduro, ele moreno, tostado de sol, com os bíceps trabalhados pela musculação, o cabelo negro, eriçado com substâncias da moda. E de quando em quando ela olhava deslumbrada e sorria, com o que ele anuía de bom grado. E eu atribuí de imediato que seriam namorados, que se estavam amando. Começamos o lanche e havia uma ternura tão especial entre ambos, que de quando em quando eu os olhava de esguelha e experimentava uma vibração de infinita alegria. A senhora percebeu que eu estava fascinado pelos dois jovens. Então, através de um amigo que me é o intérprete, ela disse: são meus filhos. Eu disse: mas um é moreno. Ela disse: pois é, coisa da genética. Eu disse: ela é loura como a senhora. Pois é, senhor Divaldo. Meu filho contava 5 anos. Era o rei desta mansão. Quando eu engravidei. E recordei-me de que o primogênito, quando vai receber um companheiro, invariavelmente é vencido pelo ciúme. Porque o pequeno rei agora vai tornar-se apenas um príncipe.
e tem que dividir o reinado com outro príncipe herdeiro. Preocupada, consultei um psicólogo, daqueles que fazem estudos perinatais, e ele sugeriu-me que procurasse dizer a meu filho o que ia acontecer, que o preparasse lentamente. Ele iria compreender e receberia o seu irmão com o mesmo gáudio e seria feliz, sem dar-se conta do competidor, não sentindo ciúme. Então eu deveria estar com 2 meses e meio, quando eu chamei meu filho e disse-lhe: vou dar-te de presente um companheiro para brincar. Não quero. Mas eu vou dar-te um amigo para montar em bicicleta para correr. Eu não quero. Bem, então eu darei a ele as 2 bolas que eu já irei comprar e que seria uma para ti, outra para ele. 2 bolas? E vai dar a minha para ele? Eu quero a minha. Sim, mas eu terei também que dar a dele. E ambos brincarão. Diariamente chamava-o e dizia-lhe: quando o teu irmãozinho chegar. E ele começou a interessar-se. Depois do 4º mês, após o resultado da ultrassonografia, eu soube que seria uma menina. Então eu cheguei eufórica: meu filho, eu vou dar-lhe de presente uma irmãzinha. E quando é que ela vai chegar? Daqui a 5 meses. Amanhã? É, daqui a 5 meses. Então é amanhã de depois da manhã? É quase. E aonde é que ela está? Está guardada numa caixa que é um tesouro. Aqui. Aí, guardada. E como é que ela respira? Através de um tubo. De um tubo. É, porque ela está ao lado de uma bolsa d'água e não se afoga. Não. Ela respira. Mamãe, eu posso colocar a mão aí? Pode, meu filho. Meu filho de 5 anos veio, colocou a mão. Mamãe, ela deu meu chute. Ela vai jogar beisebol ou futebol. Sim, ela vai jogar futebol. Mamãe, eu posso cantar para ela? Pode, meu filho. Ele fechou os olhos e disse: você é um sol. Eu sou o botão de rosa. Venha para me aquecer, a fim de que eu possa desabrochar. Eu fiquei emocionada com meu filho. No dia seguinte, mamãe, eu quero cantar para o meu sol. Colocou a mão. Você é o meu sol. Venha logo aquecer-me. Eu sou um botão de rosa e preciso desabrochar. Foi um festival de alegria. Meu filho cantando, colocando a mão no meu ventre e pedindo ao sol que viesse fazê-lo desabrochar, botão de rosa que ele era. No 8º mês, eu tive um problema de parto prematuro. Fui levado à unidade de terapia intensiva e uma cesariana retirou minha filha, quase morta. Não estava com os pulmões maduros. Foi para a unidade de terapia intensiva. Deve ter experimentado anóxia cerebral. O coração apresentou anomalias. E toda entubada em aparelhos, a minha filhinha ficou aguardando a morte. Ao 3º dia, quando me pude levantar, o médico levou-me para vê-la. Era uma bonequinha, respirando através de um aparelho artificial. Ele me disse: vai morrer, senhora. O que é muito bom, porque se ela não morrer, poderá ser um ser vegetal por um largo período da vida. A senhora é jovem, poderá encomendar uma outra filhinha daqui a 1 ano, um pouco mais. Eu olhei para minha filha e ao lado da decepção e da dor, aquele corpinho que tremia, eu tive que dominar a angústia. E quando cheguei em casa, meu filho gritou: mamãe,
E o meu sol, o seu sol, meu filho, é o entardecer. Logo mais vai descer a noite, porque o seu sol está morrendo. Mamãe, eu quero ver o meu sol. Naquela noite, quando eu e meu marido começamos a desmontar o quarto que lhe preparáramos, ele dizia: mamãe, eu quero ver o meu sol. E no dia seguinte, quando eu fui ver a minha filha pela última vez, deveria morrer dentro de poucas horas, porque iam desligar os aparelhos. Mamãe, leve-me, eu quero ver o meu sol. Meu filhinho, criança não pode entrar em UTIs. Mamãe, eu tenho que ver o meu sol. O sol tem que chegar para aquecer-me. Eu sou um botão de rosa, eu preciso desabrochar. Mamãe, eu levei meu filho. Quando nós íamos entrando, a enfermeira gritou: senhora, criança não pode entrar. Ele pôs a mão nos quadris e perguntou: e por que não? Eu venho visitar o meu sol. Ela disse: bem, eu não estou vendo nada. Ele entrou. A irmãzinha estava de lado. Ele ficou às costas e ela respirava por aparelhos. Ele perguntou: mamãe, eu posso cantar para ela? Cante, meu filho. Faça o que ele aprouver. Através da grade ele pôs a mãozinha que alcançou o peito onde estavam eletrodos. Fechou os olhos e começou a cantar. Você é o meu sol, não me deixe, venha aquecer-me. Eu sou um botão de rosa, não posso morrer. Venha para eu desabrochar. Ela teve um frêmito, eu atribuí uma convulsão. Cante mais, meu filho. E ele cantou. Ela então automaticamente começou a virar-se. Virou-se. Cante mais, meu filho. A enfermeira disse: senhora, examine a agulha, o visor, o cérebro. O coração saiu correndo, foi chamar o médico. O médico disse: um milagre. O que é que está acontecendo? Meu filho que está cantando para ela. Cante mais, meu filho. Ele cantou. Cantou. E o médico disse: está dormindo. Ela está dormindo. Não cante mais. No dia seguinte nós voltamos. No terceiro retornamos. E no fim do mês, quando minha filhinha teve alta, ele continuou cantando. E nós demos a minha filha o nome de Sol. Ela aqueceu não apenas o botão de rosa do meu filho que desabrochou. Ela voltou-se com uma madrugada. E então eu perguntei a ele, através do intérprete: você ainda se recorda da canção? Como não? Estendeu o braço, ela veio, ele enlaçou-a, ela colocou a cabeça dourada sobre o seu ombro forte. Ele fechou os olhos e com a sua voz de barítono começou a cantar. You are my sun. Você é o meu sol. Fique comigo. Eu ainda sou um botão de rosa que precisa desabrochar. A psicosfera ambiente atingiu um clima inusitado. Eu dei um sinal aos amigos para que saíssemos, a fim de que não arrebentássemos aquelas vibrações incomparáveis do amor. Quando fomos saindo discretamente, a senhora me diz: graças a Jesus, a quem muito pedi, pelo meu filho, pela minha filha. Graças a Jesus, saímos. Ele, o jovem, dizia que ela era o seu sol. E por isso ela viveu. Quando ele cantou e ela escutou a sua voz de ternura e de amor, ela dominou o vasilhame carnal, superou os impedimentos orgânicos
e veio para que ele desabrochasse. Nós temos um sol de primeira grandeza, que se chama Jesus Cristo. Vem, Senhor, nesta noite invernosa, necessitamos do calor da Tua presença, para que possamos desabrochar. Vem, Jesus, toma conta das nossas vidas e leva-nos de volta ao Pai, porque somente Tu tens o poder, a glória e o amor inefável para tornar-nos felizes. Vem, sol de nossas vidas, e fica conosco hoje, amanhã e sempre, para todo sempre, que assim seja. Muito obrigado.